Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho, está afastado das atividades parlamentares por estar tratando de sequelas da Covid-19. Durante o afastamento, quem comanda a mesa diretora e a Casa de Leis é o segundo vice-presidente, agora presidente interino, deputado João Batista do PROS. Ele está aqui no nosso estúdio paralelo do Jornal do Meio-Dia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos com ele. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Oi, Nara, boa tarde a todos que nos assistem aí pela TV Vila Real. Presidente, o senhor decidiu prorrogar as atividades presenciais na Assembleia Legislativa. Ainda tem muitos casos de coronavírus lá dentro do parlamento? Nara, como eu já expliquei algumas vezes, a Assembleia ela é exatamente um espaço onde pessoas de diversos lugares do Estado transitam para trazer as suas demandas. Então, tem contato com muita gente. Então, nós tivemos vários casos de servidores, de pessoas que transitavam ali pela casa, e já tivemos, inclusive, óbitos de servidores daquela casa. Por isso que prorrogamos aí por mais alguns dias, para poder avaliar a liberação ou não do acesso rotineiro na casa. Agora, presidente, a gente acompanhou as últimas notícias envolvendo a Casa de Leis, os ânimos acirrados por conta da aprovação da reforma da Previdência dos servidores, de um lado, os servidores aí reivindicando seus direitos, do outro, tentando também convencer os deputados, e do outro, os deputados ali também defendendo, né, a bandeira, alguns do funcionalismo, outros não. No início dessas votações, das tratativas, o senhor chegou a ser chamado de traidor por parte do funcionalismo público. O senhor já esteve aqui no Jornal do Meio-Dia, explicou, inclusive, as negociações para a segurança pública. E agora, qual que é a avaliação? O senhor votou a favor da reforma, mas o senhor disse que ainda tem muita coisa para ser votada. Foi apenas mais um ponto, assim como no passado se votou a alíquota, agora votou os direitos, idade, enfim, mas tem muito mais pontos da PEC, não é, para serem votadas a partir de agora. E o senhor vai estar comandando a Assembleia no meio dessa votação. Como o senhor avalia que deve ser? É possível convencer os deputados a votarem junto com o funcionalismo público, presidente? Então, primeiro eu queria só esclarecer rapidão que, embora o acesso à casa esteja restrito, não esteja entrando tanta gente, mas as atividades internas estão funcionando, a administrativa, as sessões, as comissões provisórias, e, obviamente, essas matérias vão continuar tramitando na casa. Com relação à questão da reforma da Previdência, Nayara, só esclarecendo que no projeto da alíquota, nós votamos contrário ao aumento da alíquota, inclusive trabalhamos a apresentação de algumas emendas que pudesse, junto com outros parlamentares lá, que isentasse principalmente os aposentados, mas infelizmente o governo teve maioria. Já nesse projeto, que tratava dos critérios da aposentadoria, eu sempre deixei bem claro que é necessário conhecer todo um contexto. As queixas, né, aquelas reclamações por parte de muita gente, é porque não conhece todo o contexto dessa negociação que foi realizada. O deputado João Batista e o deputado Claudinei não defenderam apenas as emendas que trataram da segurança pública. Nós também trabalhamos pela emenda que tratava dos 80% dos maiores salários, né, as que tratavam da aposentadoria dos deficientes, só que nós tínhamos uma situação em que o governo sempre teve maioria dentro da casa para votar. Inclusive, nessa votação, ele liberou gente da base do governo, simplesmente porque já tinha os votos suficientes. Caso nós não votássemos, não aprovaríamos as emendas e o governo apresentava o texto original, que era muito pior do que aquilo que foi votado. Agora, como que está a sua relação? O senhor sempre foi uma oposição ali dentro, mas como que ficou a relação agora com o presidente da Assembleia? O senhor já teve alguma conversa com o governador Mauro Mendes? Ele já chamou, o executivo já chamou, agora o chefe do legislativo para conversar, deputado? Não, Nara, nós assumimos na última quinta-feira, o final de semana praticamente não houve quase trabalho legislativo. Iniciamos a semana de hoje, já temos inclusive agenda com outros poderes, mas com o governador ainda não. Mas continuo sendo oposição ao atual governo, mas sempre deixando bem claro, a minha oposição é algumas medidas por parte do governo do Estado, principalmente aquelas que diz respeito ao funcionalismo e às questões sociais do Estado de Mato Grosso. Mas eu não posso fazer oposição naquelas matérias que diz respeito à questão econômica do Estado, à evolução do Estado de Mato Grosso. Então, obviamente, como presidente do poder, eu tenho obrigação de abrir a discussão
né, das matérias do governo, dando ciência a todos os parlamentares, dando espaço para que os parlamentares possam participar e também, como é o caso, por exemplo, de matérias relacionadas ao servidor público, dá espaço para o servidor poder dialogar. É o segmento, se é o setor produtivo, dá espaço para o setor produtivo participar. Então, nosso objetivo é continuar o trabalho que o deputado Eduardo Botelho já vinha realizando, é claro, pautando as matérias de interesse do Estado, mas permitindo que aquelas pessoas ligadas àquele segmento possam se pronunciarem. Agora, deputado, falando um pouquinho de eleições, 2020, a gente tem eleição esse ano para prefeito, para senador, a eleição suplementar para o Senado e também vereadores. Eu, como presidente do PROS, a gente já sabe que o PROS vai ter como candidata a ex-superintendente do PROCON estadual, a Gisela Simona. E para o Senado, o PROS vai apoiar quem? Desistiu, então, de andar junto com o Otaviano Pivetta, o vice-governador? Por quê? Não, na verdade, nós já temos definido que a doutora Gisela Simona será a nossa pré-candidata à Prefeitura de Cuiabá. Estamos trabalhando também as candidaturas do interior do Estado. Mas com relação ao Senado, o PROS definiu por não lançar a candidatura, mas claro que vai apoiar algum candidato. Não temos fechado ainda quem seria. Eu acredito que no máximo até quarta-feira, já tivemos algumas reuniões aí, eu acredito que até quarta-feira poderemos estar aí divulgando qual o nome que o PROS vai caminhar junto para o Senado. Pois é, mas no início existia aí uma conversa avançada com o vice-governador Otaviano Pivetta. O que aconteceu no meio do caminho? O PROS não vai mais caminhar, então, com o Otaviano Pivetta? Não, na verdade, Nayara, houveram conversações aí com vários candidatos. Com o deputado Eliseu Nascimento mesmo, foi conversado, né? Carlos Fávaro, nós tivemos aí alguns emissários que vieram até a gente para conversar, mas não, nós temos aí uma série de fatores que estão sendo levados em consideração para essa decisão. Vai passar pela decisão da Municipal de Cuiabá, pela decisão da estadual e também por uma decisão da nacional. Nós estamos trabalhando em conjunto para até quarta-feira divulgar qual o nome que nós vamos apoiar. Mas existe um nome que está muito mais avançado, as conversas estão mais avançadas. Quem que é esse nome para o Senado? Olha, nós temos conversado aí também com o doutor Euclides, né? É ele, o nome é ele o nome mais possível para esse apoio do PROS? A gente ainda não pode afirmar, mas eu acredito que possa sim ser o doutor Euclides, até porque mantém um pouco a coerência de tudo aquilo que o PROS já vem difundindo aqui no estado de Mato Grosso. Certo, presidente, obrigada pela sua participação, pelas suas respostas aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Nayara. Tenham todos aí um bom dia, uma boa semana a todos.